Olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para trabalhar contigo a disciplina Direito Constitucional, essencial para a sua aprovação no concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Já temos edital, já temos banca, já temos prova. Nós temos em matéria de edital, inclusive um edital bem extenso, como acabou sendo a regra em todas as outras matérias, não é verdade? O edital de Direito Constitucional, ele pega praticamente a Constituição inteira. Ele vai lá da parte mais introdutória até a parte mais final, a parte de ordem econômica, financeira, ordem social. Temos 24 encontros de 30 minutos cada um para analisarmos esses pontos. É claro que é uma carga compatível aí com o edital, mas em alguns momentos eu precisarei remetê-lo à leitura de um ou de outro artigo. Por exemplo, na parte de atribuições da Câmara, atribuições do Senado, atribuições do Congresso, eu vou te remeter à leitura dos artigos 48, 49, 51 e 52. Destacarei, é verdade, qual é o mais importante destes incisos, por exemplo, que compõem esses artigos, mas remeterei a leitura para você, porque eu não vou perder aí 20 ou 30 minutos para repassar contigo artigos que, quando cobrados, são cobrados numa perspectiva literal. Além disso, nós temos alguns pontos do edital que acabam se confundindo com assuntos que estão inseridos em outras disciplinas. Por exemplo, você tem aí uma política de meio ambiente no seu edital e, fatalmente, você acabará sendo remetido à parte da Constituição Federal. O professor Walter Otaviano, meu grande amigo, o professor Walter Otaviano, vai trabalhar esse assunto com vocês. Eu vou pincelá-lo em rápidas considerações, mas vou deixar para ele fazer o arremate. E já lhe adianto, a Federal tem aí em provas recentes algumas boas questões em matéria de meio ambiente. Dá uma estudada nesse ponto com carinho. Ainda, a parte de administração pública. Você vai ter uma matéria de direito administrativo, também com meu grande amigo André Barbieri. Deixarei para ele analisar a Constituição nesta parte e ele fará, obviamente, com muito mais propriedade que eu. Eu vou utilizar a minha carga horária, então, para aqueles pontos que são de índole absolutamente constitucional, sem repercussão direta, ao menos, nos outros editais, e aqueles pontos que a banca gosta. Vou focar, obviamente, mais neles. Mas, claro, ao menos em linhas gerais, todos os pontos serão vistos. A maioria, lhe garanto, em grau de profundidade compatível com a prova que você vai fazer. Mas alguns, já sendo muito sincero, remeterei aí a leitura de artigos. Mas não se preocupe, esses são aqueles mais literais, você vai ver que o método vai funcionar. A Federal, ela não fez ainda a prova de Defensoria Pública no Estado do Paraná. A prova de 2012 foi feita pela Fundação Carlos Chagas, uma prova bem complexa, inclusive, principalmente lá na parte de direitos humanos. Vamos tomá-la como referência em grau de complexidade, vou nivelar por cima, aprofundando nos pontos mais importantes. Antes de a gente passar para eles, e já começarei com um bem importante nesta aula, já falaremos a respeito dele, eu só queria recomendar a você algumas observações que, em meu ponto de vista, são essenciais para a sua aprovação. Veja, você está fazendo um curso preparatório num curso que não limita o acesso às aulas. Então, na medida do possível, eu sei que são várias matérias para você ver, sei que o tempo também não é tão extenso até a data da prova, mas se você puder ver as aulas mais de uma vez, veja. É claro, uma primeira vez você assistirá muito focado, atento, anotando cada vírgula do que eu falarei. Mas um outro dia, você eventualmente está fazendo outra coisa, deixa o computador ligado, rolando uma aula, como se você estivesse vendo um jogo de futebol, um filme, um noticiário, deixa lá a aula rolando, aquela matéria que você acha mais importante. Nesse momento, você acaba sendo estimulado num ponto diferente, não é verdade? Você não está assim tão preocupado com a aula, você está despretensiosamente ouvindo-a. É nesse momento que você começa a fazer conexões, que você começa a consolidar o entendimento. Então use e abuse das aulas que você tem ao seu dispor. Além disso, anote tudo que eu tenho a lhe dizer. Eu usarei muito uma lousa eletrônica, e já veremos como é, se é que você já ainda não viu, e trarei muitas anotações, reproduza-as num caderno ou mesmo numa página aí do seu computador. É determinante que você tenha
as anotações à mão para revisão rápida. Um dia você acorda lá de madrugada e fala, meu Deus do céu, a cautelar na ADI é ex-tunc ou ex-nunc. Se você for para a aula, você vai encontrar. Agora, se você for para o caderno, você vai encontrar de maneira muito mais rápida. Ele te permite ali revisar a matéria com rapidez. Então, faça a anotação. Antônio, eu me contento em ouvir, eu tenho uma memória auditiva. Vamos fazer o seguinte, então, vamos somar a essa sua memória auditiva uma outra memória, uma memória tátil. Você vai escrever, você vai olhar ali para o caderno, vai ouvir e terá uma dupla ou tripla chance de fixação da matéria. Agora, se você é como eu, que não tem memória auditiva, então para você a anotação é indispensável. E por fim, resolva questões. Resolva as questões da Federal. Em primeiro lugar, é a nossa banca, não tem por que ir para outra. Depois que você eventualmente entender a sistemática de cobrança da Federal, depois que você não tiver mais questões aí para analisar, aí, se quiser somente, você vai para outra banca. E eu recomendo pegar a CESP, é uma boa banca com um perfil aí interessante, compatível talvez com o que a Federal está cobrando, mesmo a Fundação Carlos Chagas, mas em provas daí de defensoria, tá? Onde ela tem exagerado, não é palavra, mas onde ela tem apertado um pouquinho mais a cobrança. E claro, assimile também os conselhos que os meus amigos, minhas amigas aqui do Aprova têm a lhe passar. Pega lá a dica de cada um, junta tudo, acredita, seja otimista e bota para quebrar, tá bom? Tenho certeza que você vai passar neste concurso, você está se preparando, está estudando, terá aulas aí a seu dispor, revisando toda a matéria. E por falar em matéria, vamos a ela. Eu vou pedir licença, no entanto, para não analisar o seu edital de maneira linear. Eu não vou colocar o ponto 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu prefiro trazer para esta primeira aula, já porque talvez esse ponto te angustie, eu prefiro trazer já o controle de constitucionalidade, está lá no item 4 do seu edital. Antônio, mas de cara controle? Sim, de cara controle. Antônio, mas isso não vai fechar no meu raciocínio? Vai, claro que vai, não se preocupa, está tudo esquematizado. É verdade que terei que, hora ou outra, dar assim uma escapadinha e lembrar alguma coisa de competência com você, mas é um primeiro ponto muito importante, a Federal tem cobrado, já quero trazer, já quero compartilhar com você estas impressões sobre o controle de constitucionalidade, que parte do seu edital de uma base larga para algo mais específico. A gente vai ter que analisar a teoria do controle, falando sobre as espécies de controle, as formas de controle, controle difuso, até chegar nas ações específicas do controle concentrado. Gastaremos alguns minutos aí nesta temática, vão pelo menos aí umas 3 aulas, mas é necessário, a gente precisa focar na parte de controle de constitucionalidade, tá bom? Então, vamos começar analisando da seguinte maneira. Ponto 4, controle de constitucionalidade. Tem autores, professores, colegas que não gostam muito do que eu falo, mas controle de constitucionalidade é uma operação matemática, é comparar um objeto a um parâmetro. Eu vou comparar uma lei ou um ato normativo a um parâmetro que é a Constituição. Se está de acordo, fica. Se não está de acordo, sai. Isso é controlar a constitucionalidade de algo. Este controle de constitucionalidade, ele serve, portanto, para salvaguardar a Constituição de ataques de ofensas feitas por leis ou atos normativos. Estas leis ou atos normativos, quando ofendem a Constituição, obviamente incidem numa inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade que pode ser de várias formas. Rapidamente aqui, lembre comigo quais são elas. Então, a inconstitucionalidade, ela vai se dividir desta forma, podemos adotar este modelo. Uma inconstitucionalidade por ação. Na inconstitucionalidade por ação, eu posso falar, primeiramente, num vício formal. Quero dizer, alguém fez uma lei, agiu, e neste agir desrespeitou, por exemplo, alguma regra de procedimento. Aí terei uma inconstitucionalidade por ação decorrente de um vício formal. A gente pode especificar um pouquinho mais esta espécie de inconstitucionalidade e falar que, em matéria de vício formal,
temos aí uma inconstitucionalidade formal orgânica. Nesta inconstitucionalidade formal orgânica, há uma usurpação de competência. Por exemplo, o município decide isentar os seus habitantes de imposto de renda. Olha, não tem nenhum problema a isenção de imposto de renda, mas tem um problema o município fazendo-a, porque o imposto de renda é um tributo, é um imposto federal, não compete a ele, o município, fazer. Então teríamos aí uma usurpação de competência. Da mesma maneira, num sentido contrário, vem a União e legisla sobre o assunto de interesse local, por exemplo. Você já tem aí uma lembrança de que assunto de interesse local acaba sendo um assunto municipal. Além desta inconstitucionalidade formal orgânica, eu posso falar numa inconstitucionalidade formal propriamente dita. Nesta inconstitucionalidade formal propriamente dita, eu verifico uma incompatibilidade no ato de criar o ato normativo, criar a lei, em qualquer uma de suas fases. A gente vai trabalhar com essa dinâmica lá adiante. O processo legislativo ele envolve uma iniciativa, envolve uma fase constitutiva e uma fase complementar. Se eu desrespeitar um desses passos, eu me deparo com uma inconstitucionalidade formal propriamente dita. Muito simples. Alguém faz uma lei complementar e a aprova com maioria simples. Não pode, a lei complementar é maioria absoluta. Houve um vício formal no procedimento. Trata-se de um vício formal propriamente dito. E além disso, eu posso falar numa inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Violação a pressuposto objetivo do ato. Esta inconstitucionalidade por violação a pressuposto objetivo do ato acontece, por exemplo, quando o presidente da República faz uma medida provisória sem atentar para os requisitos relevância e urgência. Ele não atentou para os pressupostos objetivos de criação daquele ato. Trata-se de uma inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Aqui eu preciso aprimorar e colocar algumas eventuais pegadinhas ou entendimentos aí jurisprudenciais. Primeiramente, esta daqui, ó, inconstitucionalidade formal propriamente dita. A gente vai trabalhar com uma ideia lá na frente de iniciativa privativa do presidente da República em processo legislativo. Você verá que compete a ele, na forma, por exemplo, do 61, parágrafo 1º, dispor sobre algumas matérias. A lei é de iniciativa dele. Mas se porventura algum deputado usurpa a competência dele para dispor sobre aquele assunto, legisla sem ser aquele que tem competência para startar o processo legislativo. Eu não tenho a menor dúvida que a lei eventualmente concluída será inconstitucional, mas a pergunta que fica é a seguinte: a iniciativa era do presidente, mas alguém a usurpou. E se o presidente sanciona, esta sanção convalida o vício de iniciativa? Anote aí, a sanção presidencial não supre o vício de iniciativa. Se alguém usurpou a competência do presidente e ele não se importou, concordou e sancionou, ainda assim a norma é inconstitucional. Cuidado, tem uma súmula do Supremo que fala em sentido inverso, mas é uma súmula que já há muito tempo está superada pelo entendimento atual do próprio Supremo, tá bom? Agora, a gente passa para uma outra espécie de inconstitucionalidade por ação. A gente fala numa inconstitucionalidade por ação decorrente de um vício material. Um vício material. Aqui o problema está no conteúdo. Alguém faz uma lei cujo conteúdo ofende diretamente a Constituição Federal. Eu não me importo com a forma através da qual ela foi feita, eu me preocupo com o conteúdo. Trata-se aí de uma inconstitucionalidade por ação que traz um vício material. Existem algumas expressões que às vezes aparecem em prova, vamos atentar para elas. A inconstitucionalidade por ação decorrente de um vício formal é chamada de uma inconstitucionalidade nomodinâmica.
Nomodinâmica, sim, tem a ver com a dinâmica do processo legislativo, a dinâmica da construção da lei. Então é uma inconstitucionalidade que está no fazer, na dinâmica da criação do ato. Já a inconstitucionalidade por ação decorrente aí de um vício material é uma inconstitucionalidade nomoestática, porque o conteúdo está lá parado, está lá solidificado naquela lei, mas ofende a Constituição Federal. Bom, a inconstitucionalidade, ela, além de ser por ação, ela pode também decorrer de uma omissão, concorda? Eu posso me deparar com uma inconstitucionalidade por omissão. Esta inconstitucionalidade por omissão acontece quando a Constituição manda alguém fazer uma lei para instrumentalizar um direito e essa lei não é feita. O não fazer a lei inviabiliza o exercício de um direito constitucionalmente previsto. Quer dizer, eu estou impedindo a incidência daquela norma constitucional no caso concreto. Estou negando a Constituição, portanto, falo numa omissão inconstitucional. Esta omissão inconstitucional, você sabe, será combatida através de técnicas concentradas ou difusas. Ela será combatida através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção, cada um visto ao seu tempo. Aí, nessa parte introdutória, temos o quadro das inconstitucionalidades. A partir daí já podemos conversar, já podemos começar a falar sobre o nosso ponto 4.1, que é o histórico. Histórico do controle. Olha, a doutrina tradicionalmente fala que o controle de constitucionalidade surge neste precedente, Marbury versus Madison, um precedente de 1803 dos Estados Unidos. Neste precedente, o chefe de justiça Marshall da Suprema Corte Americana declarou pela primeira vez que no confronto entre um ato normativo infraconstitucional e a Constituição deve prevalecer a Constituição. Consequência, o ato normativo infraconstitucional deve ser excluído. Surge o controle de constitucionalidade. É assim que a doutrina majoritária tem falado, é assim que há, inclusive, menções no Supremo Tribunal Federal. Mas aqui eu quero te contar um segredo. Isso que eu te falei é mentira, mas você vai eventualmente ter que marcar como verdadeiro na prova. Só que você vai ter que ter muita sabedoria na hora de responder. Antônio, por que é mentira? Porque a doutrina norte-americana, ela aponta precedentes anteriores a este. Mas a doutrina brasileira, que se autocita, autorreproduz, ela tem dito que o precedente por excelência é este. Então, eu quero, primeiramente, colocar que, se você pegar os manuais, os livros de direito, você vai ver como coloquei para vocês. Mas tem um autor que repercute na banca, tem questão de controle de constitucionalidade que utiliza a disposição do texto dele, inclusive, que é o Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, ele está atento a esta doutrina norte-americana que não vê necessariamente no Marbury versus Madison o caso inicial do controle de constitucionalidade. O Luiz Roberto Barroso, ele afirma francamente na obra dele que este precedente, Marbury versus Madison, é uma convenção histórica feita aí pela doutrina que analisou, foi verdade este caso, aquele que pela primeira vez colocou assim, de modo franco, absoluto, uma teoria inicial de controle, mas há na jurisprudência norte-americana anterior votos vencidos ou decisões de cortes estaduais trabalhando aí com a inconstitucionalidade. Antônio, como é que eu vou ter que resolver esta questão? Como é que eu vou resolver essa questão? Você vai ter que ter sabedoria. Você vai ter que ter sabedoria e chegar a ela, nem que seja por exclusão. O Luiz Roberto Barroso, como eu te falei, o Barroso, ele afirma que este precedente é uma convenção.
Nós podemos utilizá-lo como regra, obviamente, mas se a prova francamente lhe perguntar, olha, apesar de o Marbury versus Madison ser o caso apontado pela doutrina como leading case aí do controle de constitucionalidade, há na história norte-americana precedentes anteriores. Pode marcar, é verdadeiro. O Luiz Roberto Barroso, inclusive, confirma isso. Autor que é relevante para a banca, tem questão aí, 2012, 2013, a gente já vai ver, trabalhando com o livro dele. Tá bom? Mas não se preocupe, eu tô, como disse, nivelando assim por cima. A gente tá trabalhando com uma perspectiva bem avançada de controle de constitucionalidade. Mas este Marbury versus Madison, ele inicia, de qualquer forma, trabalhando com a doutrina majoritária, vou trabalhar desta maneira, o controle de constitucionalidade, que se inicia na forma difusa. A gente já vai falar sobre isso. O controle, ele nasce difuso. Ele nasce difuso, porque foi num caso concreto. Foi aqui, ó, o Marbury versus o Madison, não foi uma técnica concentrada, tá bom? Este caso, ele vai ser feito em 1803, os Estados Unidos depois vão ficar ali algumas décadas sem fazer esse controle, talvez por força do espanto ali da decisão, porque até então sustentava-se a autoridade máxima do legislativo, ficaram algumas décadas, mas depois também, a hora que tomaram gosto, desenfreou-se o controle de constitucionalidade. Mas há, na história, um outro fato interessante. Na Áustria, em 1920, o Hans Kelsen olha para esse controle difuso de constitucionalidade e fala, não, está errado, esse controle difuso está errado. Eu vou inaugurar um controle que chamarei de concentrado. O Kelsen fez isso porque o controle difuso, ele, apesar de ser muito bonito, ser muito democrático, muito aberto, ele tem alguns inconvenientes. Por exemplo, geram-se decisões contraditórias na medida em que qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade, o efeito é inter partes. O Kelsen não gostava dessas incoerências, ele vem e fala, não, eu preciso ter um órgão apenas para fins de declarar a inconstitucionalidade com uma eficácia erga omnes. Antônio, está muito rápido, não estou entendendo, não estou anotando. Calma, aqui é uma conversa inicial, eu quero que você vá anotando conforme está no seu quadro, principalmente. Os detalhes do controle difuso, efeito, a gente vai falar mais tarde, tá bom? São alguns fatos históricos aí importantes. O precedente Marbury versus Madison, que é o citado como o precedente primeiro de controle de constitucionalidade no mundo, e há também aí o modelo austríaco, né? Lá na Áustria, em 1920, o Hans Kelsen vai se insurgir contra o modelo difuso e vai criar este modelo concentrado. A gente pode, a partir daí, começar a falar sobre o 4.2, espécies do controle ou espécies de controle de constitucionalidade. Porque isto tem tudo a ver com a perspectiva ali do Marbury versus Madison ou do Kelsen. A discussão, nesse momento, ela vai se confundir um pouquinho com aquilo que se chama aí nos manuais, na doutrina, classificação do controle. Classificação do controle. Olha, quanto a natureza do órgão de controle, nós podemos classificar o controle de constitucionalidade como controle difuso, aliás, como controle judicial e como controle político. O controle judicial ou jurisdicional é aquele, obviamente, feito pelo Poder Judiciário. Já o controle político é aquele exercido por um órgão destacado dos demais poderes. Então, este é feito por um órgão
destacado dos demais poderes. A gente vai dar uma relativizada nesse conceito já já, mas primeiro a gente vai partir daquilo que é correto, é verdadeiro. Alguns países na Europa têm tribunais constitucionais que fazem a fiscalização da constitucionalidade. Esses tribunais, apesar de receberem o nome tribunais, não integram o Poder Judiciário. Mas integram o Legislativo? Não. Integram o Executivo? Não. São o quê? São órgãos destacados. São órgãos destacados dos demais poderes. Esse é o controle político típico. Aqui no Brasil, a gente emprestou para um controle feito pelo Legislativo e pelo Executivo a alcunha de controle político. Não está errado de acordo com a nossa forma de encarar a situação. Mas vamos ter na ponta da língua. O controle judicial, né, é aquele feito pelo Poder Judiciário, já o controle político é aquele feito por um órgão destacado dos demais poderes, com a ressalva de que no Brasil a gente estendeu a expressão também para aquele controle feito pelo Legislativo e pelo Executivo. De qualquer forma, a regra no Brasil é o controle judicial. A regra no Brasil é o controle judicial. Existe controle político, entre aspas, né, feito pelo Legislativo e feito pelo Executivo? Sim, um deles tem caído em prova, então, mesmo sendo bem polêmico. Mas já vou dizer qual é. Mas a regra no Brasil é o controle judicial. Tá bom? Agora, a gente pode também aí no que toca ao controle de constitucionalidade, no que toca às espécies de controle de constitucionalidade, falar numa classificação quanto ao momento. E quanto ao momento de exercício do controle, o controle divide-se em repressivo e preventivo. Repressivo e preventivo. O repressivo, ele é feito após a conclusão do ato. Já o preventivo é feito antes da conclusão do ato. É feito, por exemplo, durante o processo legislativo. Não é a regra, mas até veremos poderá acontecer. No Brasil, temos um controle repressivo como regra. Antônio, então dá para falar que no Brasil o controle é judicial repressivo? Dá, claro que dá. Esta é a nossa regra que comportará, já veremos adiante, exceção. Agora, vejam só, uma terceira classificação, ela diz respeito a controle quanto ao órgão judicial que exerce o controle. Aqui a gente já tem algumas expressões aí para utilizar, mas eu queria lembrar que eu estou falando de uma, teoricamente, subdivisão deste controle aqui, ó. Então, quanto à natureza do órgão de controle, judicial ou político. Mas agora a gente engata uma classificação quanto ao órgão judicial que exerce controle. E quanto ao órgão judicial que exerce controle, a gente pode falar num controle difuso e num controle concentrado. Controle difuso ou controle concentrado, tá? Eu não vou aprofundar muito, só quero colocar para você por enquanto, eu vou aprofundar mais tarde, que o controle difuso é feito por qualquer juiz ou tribunal. Já o controle concentrado é feito por apenas um órgão. Esse controle difuso, ele é de matriz norte-americana e entrou no Brasil. Agora, o controle concentrado é o de matriz austríaca e é utilizado aí preponderantemente, me parece, na Europa. Então, esse daqui tem a ver com Marbury versus Madison, que é o precedente aí citado, né, por excelência, como precedente mais remoto, e o concentrado tem a ver com o Tribunal da Áustria. Uma última classificação
que também vai ser melhor debatida adiante, é uma classificação quanto à forma ou modo de controle judicial. Quanto à forma ou modo de controle judicial, o controle de constitucionalidade divide-se em por via incidental, e a gente vai entender isso muito bem na próxima aula, e por via principal. Na via incidental, a inconstitucionalidade é prejudicial ao mérito. Eu vou, por exemplo, entrar com uma ação pedindo qualquer coisa, mas para chegar a esta qualquer coisa, o juiz incidentalmente terá que declarar a inconstitucionalidade. Já por via principal, o pedido de inconstitucionalidade é o pedido principal, é aquele que você faz, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade. Eu entro com a ação para anular aquela lei específica, tá bom? Com isso a gente acaba essa primeira aula, muito importante, teoria geral do controle de constitucionalidade. A partir da próxima a gente vai destrinchar aí o controle no Brasil principalmente. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.